Paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Eu não vou pregar, eu vou me embora, porque ele já pregou, né? Então, só vou complementar um pouquinho mais, tá bom? Abra a Bíblia de vocês no livro de Marcos, Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 40. Marcos capítulo 1, versículo 40. Amém? Vocês acharam? A palavra diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, ao ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor meu Deus, meu Pai. Usa, Senhor meu Deus, a minha boca, Senhor meu Deus, para falar aquilo que tu queres, aquilo que tu desejas, Pai, e que venha tocar profundamente no coração de todos que aqui estão presentes, Pai, em nome de Jesus. Amém. A ideia central desse sermão, queridos, é que o verdadeiro adorador nunca sai da presença de Deus do jeito que chegou. Amém, queridos? Não é preciso nem falar para você que nós estamos vivendo aí num mundo realmente cheio de pecado, né? Num mundo completamente fora da presença de Deus, não é verdade? E que nós que conhecemos a palavra, nós que permanecemos na presença de Deus, às vezes ficamos chocados com tudo isso que acontece, não é verdade? Crime, violência, estupros, pedofilia e muitas outras coisas mais aí que vêm nos chocar profundamente, não é verdade? Mas, em relação a tudo isso, ainda nós temos uma esperança, não é verdade? Deus tem procurado pessoas que tenham compromisso com a sua palavra, compromisso com a sua obra, né? Pessoas que realmente façam aquilo que Ele determinou que nós façamos. Jesus veio para isso, né? Para nos orientar nos caminhos do Senhor, para nos dar direção, direcionamento, para que um dia nós consigamos tomar posse daquela promessa maravilhosa que Ele nos deu, que é a promessa da vida eterna. Em nome de Jesus nós vamos chegar até lá. Em nome de Jesus nós já estamos a meio caminho andado. Amém, queridos? Deus procura então homens compromissados. Nós vamos ver ali no Antigo Testamento, levantou ali Abraão, levantou Moisés, levantou Isaac, Elias, né? E muitos outros ali. Pessoas que realmente se dedicaram a cumprir aquilo que Deus tinha manifestado na vida deles, né? E hoje também é assim. Deus está procurando, então, adoradores, verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus disse isso: meu Pai procura, olhe bem a palavra, meu Pai procura adoradores, tá? E até hoje Deus tem procurado os adoradores, e tem levantado adoradores, tá? Muitas pessoas têm se colocado na presença de Deus como verdadeiros adoradores. Mas o que é ser um adorador, não é verdade? Como adorar a Deus? O que eu preciso fazer para realmente dizer que eu sou um verdadeiro adorador, não é verdade? Eu vou passar para você as marcas de um adorador. 4 marcas que eu vou passar para você, que um adorador deve ter, referindo-se aqui a essa passagem que nós lemos aqui. Tá bom? Como é um verdadeiro adorador, né? Qual é a sua identidade e quais são as suas marcas? Primeiro, que o verdadeiro adorador crê em Jesus de todo o seu coração. Se você não crer, se eu não crer, nós não vamos ter
posse das promessas que Deus tem para a nossa vida. A promessa maior, como eu já acabei de falar para vocês aqui, é a promessa da vida eterna. Todo aquele que crê terá direito à vida eterna. Jesus não vai nos abandonar. A palavra dele é certa, ele é zeloso pela palavra dele. Veja bem que esse leproso, ele não perguntou se Jesus podia curá-lo. Ele não chegou na presença de Jesus e disse assim: o senhor pode me curar? Se você pode, então me cure. Ele não perguntou. Ele já foi de coração aberto, com o coração dele já estava resolvido no coração dele que Jesus ia curá-lo. Tá? Ele sabia que Jesus podia curar, ele só não sabia se Jesus queria curá-lo, que é outra coisa. Ele sabia que Jesus podia curá-lo, mas ele não sabia se Jesus queria fazer isso. Tá? Às vezes nós nos colocamos na presença do Senhor, né? Com dúvidas no nosso coração. Vamos fazer um pedido, mas fazemos um pedido com dúvida, né? Será que é isso? Será que Deus vai atender o meu pedido? Será que Ele vai dar um retorno, né, à minha petição? Será? E nós ficamos nesse será. Tenha certeza de uma coisa, querido. Deus está sempre pronto para ouvir as nossas petições, para ouvir as nossas súplicas. Tudo depende do que nós temos no nosso coração. Tudo depende do que nós temos no coração. Esse leproso já tinha resolvido no coração dele. Da mesma forma, se nós tivermos resolvido no nosso coração que Deus vai ouvir a nossa petição, tenha certeza que Ele vai dar a resposta certa para você, no momento certo, no dia certo, uma hora que você menos espera. Amém, querido? Isso era o que estava no coração desse adorador. Ele se prostrou, veio na presença de Jesus, como um verdadeiro adorador, sem exigir nada. Preste bem atenção. Ele não exigiu. Certa vez um certo pastor aí, numa denominação, na televisão assistindo, ele dizia ao povo assim, ó: coloquem Deus na parede. Vocês têm que colocar Deus na parede. Ele tem que ouvir o que vocês estão pedindo, eles têm que atender o pedido de vocês. Coloquem Deus na parede, querido, pelo amor, verdadeira heresia. Foi uma heresia aquilo que ele disse. Ninguém coloca Deus na parede, não é verdade? Ninguém. Deus é soberano, já. Deus é soberano, ninguém coloca Deus na parede. Deus faz aquilo que Ele aprouver, tá? De acordo com a nossa fé, de acordo com aquilo que nós temos no nosso coração. Tá? Então, quando nós nos dirigimos a Deus, fazemos uma petição a Deus, nós já vamos no coração, resolvido no nosso coração, que nós vamos ser atendidos. É doença, é enfermidade? Tenha certeza, vai ser curado. É libertação? Tenha certeza, vai ser liberto. Em nome de Jesus. Amém? A segunda marca que nós podemos ver aqui. Deixa eu fazer para vocês falar sobre a lepra. Ele era um leproso, né? Nós vamos ver ali em Levíticos, capítulo 13 de Levíticos, fala sobre a lepra, né? Que a lepra é como o pecado. Ela não se atém somente à superfície, né? Ela se espalha, contamina, isola, tornando as coisas inúteis ao seu redor, tá? Assim é, querido, aqueles que ainda não creram no Senhor, estão espiritualmente num estado lastimável, pior do que o estado desse homem que estava leproso, que se apresentou diante de Jesus, tá? A lepra é assim. A lepra é assim. Quando nós não estamos na presença de Deus, quando nós ainda não fazemos aquilo, obedecemos os mandatos de Deus na nossa vida, tá? Nós estamos mortos espiritualmente, nós estamos enfermos espiritualmente, tá? E nós nos tornamos pior. O nosso estado espiritual é pior do que um corpo doente. Amém, queridos? Segunda marca. O verdadeiro adorador, ele é humilde. Ele é humilde. Esse leproso, ele não chegou exigindo nada. Nada. Ele não pôs Deus na parede, né? Como aquele fulano falou lá. Ele colocou-se única e exclusivamente na dependência de Jesus. Se queres, pode curar-me.
Se não quiser, não vai me curar. Ele foi humilde. Ele não disse, você tem que me curar. Você tem poder para me curar. Não. Se queres, pode curar-me. Se quiseres, podes tornar-me limpo. É uma forma de nós nos apresentarmos com humildade diante de Deus. Não é verdade? Seja feita a tua vontade. Que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, Senhor. Se queres, se for bom para mim, faça. Se achas que não é bom para mim, não faça. E eu vou aceitar de qualquer forma. Não pode haver revolta, gente. Não pode haver revolta no nosso coração se Deus não ouvir uma petição nossa. Não pode haver revolta no nosso coração. Às vezes, um pedido nosso não é aceito. Como está ali em Tiago, capítulo 4, versículo 3. Né? Nós não pedimos de acordo à vontade de Deus. Nós pedimos de uma maneira errada. Nós pedimos, no Tiago 4, 3 diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Nós pedimos coisas materiais, queridos. Muita coisa material. Eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero um terreno, eu quero isso, eu quero aquilo, e eu também peço também. Viu? Mas nós não pedimos o essencial para a nossa vida. O essencial da nossa vida, que é a presença de Deus, né? A unção e o poder do Espírito sobre a nossa vida. Tá? E Ele que vai nos colocar diante de Deus, Ele que vai colocar a nossa petição diante de Deus, uma petição sadia, uma petição correta, e Deus vai ouvir, querido. Vai te negar o pedido de uma casa? Claro que não vai. Claro que não vai. Se você for merecedor de ter de comprar uma casa nova, aí, Deus vai te dar isso para você. Né? Mas existem formas de pedir, não é verdade? Existem momentos, é aquilo que está no nosso coração. É a soberania de Deus que vai prevalecer em todos esses momentos aí. Então, é necessário que nós cheguemos diante de Deus com humildade, querida. Não exija nada. Não exija. Peça. Peça somente, sabendo que Deus é misericordioso para ouvir a todas as suas orações. Amém? Terceira marca que eu vou falar para você. O verdadeiro adorador, ele toca o coração de Deus. Ele toca o coração de Deus. De que maneira nós vamos tocar o coração de Deus? Com a mão? Não. Não é impossível tocar o coração de Deus com a mão. Não é verdade? Nós nunca vimos a Deus. Deus é Espírito. E nós não temos condição de ver a Deus. Né? Com os nossos atos, com o nosso testemunho, com a nossa maneira de agir, com a nossa maneira de fazer, né? Com a nossa maneira de falar, com a nossa maneira de nos colocar diante dEle, né? Com a nossa maneira de tratar os nossos irmãos, tá? Dentro da igreja ou fora da igreja, nós temos que saber tratar os nossos irmãos. Tratar os nossos irmãos com amor, com humildade. Tá? Nós temos que saber dar testemunho, dando testemunho de Deus, testemunho da sua palavra. Tá? Paulo ali em Romanos 1,16 diz assim, ó, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Paulo diz assim, eu não me envergonho da palavra. Aonde eu estiver, a presença de quem eu estiver, eu vou falar da palavra, eu vou dar testemunho de Deus, eu vou falar do amor de Deus, eu vou falar do plano de salvação de Deus, para todos aqueles que ainda não ouviram, para todos aqueles que precisam ouvir. Testemunho, gente. É o testemunho da nossa vida, né? De como nós nos comportamos diante das pessoas, de como nós nos comportamos diante de Deus, dentro da igreja, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos. Tá? Eu sempre digo o seguinte, gente, todo crente, todo cristão tem uma luz que brilha nele. Todos. É a luz de Cristo que brilha em você. E aonde você estiver, você tem que deixar que essa luz brilhe. Essa luz tem que brilhar em todo lugar que você estiver. Bom? É testemunho, isso é testemunho. Bom,
Não se ire. Não se revolte diante das pessoas. Se uma pessoa te tratou mal, né? Hoje em dia você chega aí em qualquer departamento aí, público principalmente, nós não somos bem tratados, não é verdade? Nós não somos bem tratados. Não se revolte, não se ire. Né? A vingança, a palavra diz que a vingança pertence a Deus. Tá? Nós não podemos nos vingar, trazer esse sentimento de vingança no nosso coração. Então tudo isso, queridos, é que toca o coração de Deus. Tá? Muitas pessoas, queridos, é uma coisa que a gente percebe, a gente vê. Eu estou sempre ali atrás, sempre andando, a gente percebe, a gente vê. Né? Muitas pessoas vêm à igreja, não cantam, não louvam, não adoram, não cultuam, não participam do culto. Eu vejo, às vezes, tem pessoas que não participam do culto. Celular na mão, né? Cabeça baixa, saem para beber água 5, 6 vezes durante o culto, então não estão nem aí prestando atenção no culto, não é verdade? E quando o pastor chama para orar aqui na frente, essa pessoa vem para receber uma oração. Ela não prestou atenção nenhuma no culto. Ela veio aqui para receber uma oração, como se ela estivesse atrás, querido, de um passe evangélico. Vocês já viram o passe evangélico? Não existe. É verdade? Para que ela saia daqui depois, com a consciência tranquila, que ela veio aqui, recebeu uma oração, e ela vai embora de consciência tranquila. Não é verdade? Pode ter certeza, querido. Não adiantou nada para ela essa oração. Não vai fazer efeito nenhum na vida dela essa oração. Tá? A presença dela aqui na igreja não tocou o coração de Deus. Ela não orou. Ela não tomou posse da palavra. Ela não sentiu o fogo ardente do Espírito Santo no coração dela. Tá? Não tocou o coração de Deus. Tá? Então, seja testemunha de Cristo, aonde quer que você estiver, e você estará tocando o coração de Deus através desse testemunho. Amém, querido? Então, antes de ser tocado por Deus, o verdadeiro adorador deve tocar o coração de Deus com sua vida, com suas atitudes, né? E com sua humildade. Né? Nós não podemos tentar comprar, queridos, enganar ou manipular a Deus. Quantos crentes fazem isso? Quando nós falamos em crentes, queridos, o crente não é santo, não tem todo crente que é santo não, viu? Não é todo crente que é santo não. Tem crente aí que é bastante desviado dos caminhos de Deus. Tem crente aí precisando de uma varinha ungida no lombo dele para ele retornar para os caminhos de Deus. Ah? Eles tentam ainda, pensam que estão enganando a Deus. Eu vou assistir o culto, eu ouço a palavra, mas eu saio do culto, eu vou fazer aquilo que eu quiser fazer, aquilo que der na minha cabeça. Eu vou viver no mundão. Ninguém engana a Deus. Ninguém é Deus. Então o verdadeiro adorador, antes, querido, ele age como um filho amado, que se coloca na presença de Deus, relata suas misérias a Deus, tá? E humildemente espera as bênçãos de Deus sobre a vida dele. Tá? Você tem confessado os seus pecados? Todos os dias você tem confessado os seus pecados a Deus? Ou ninguém peca aqui? Não é verdade? Todos os dias nós pecamos, querido. Todos os dias nós pecamos, tá? E no final da noite, é a hora de colocar o joelho no chão e, como eu disse, humildemente relatar as nossas misérias para Deus. Miseráveis somos nós, queridos. Miseráveis somos nós. Tá bom? Diante da bondade de Deus, diante do poder de Deus, miseráveis somos nós. Tá bom? E não há momento melhor para a gente demonstrar nossa humildade, como nessa hora que nós colocamos nossos joelhos no chão, antes de dormir, tá?
e dizer: Senhor, realmente eu pequei, realmente eu errei, e eu peço a tua misericórdia sobre a minha vida. Perdão tem que ser, o perdão de Deus, quando pedir perdão, tem que ser do fundo do coração, reconhecendo humildemente, realmente, os nossos pecados. Toque o coração de Deus com a sua humildade. Tá? Quarto item aqui, uma das 4 marcas de um verdadeiro adorador. Tudo baseado, filho, nesse versículo que nós lemos aqui, tá bom? O verdadeiro adorador não consegue ficar calado. Um verdadeiro adorador não consegue ficar calado. O que Jesus pediu para esse leproso? Versículo 43. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia. Jesus disse: vai e não fales nada a ninguém, fique calado, não fale do milagre que você recebeu. Tá? Foi naquele momento do ministério de Jesus, Jesus não queria divulgação nenhuma. Porque na realidade, querido, Jesus não veio para curar. Jesus não veio para curar enfermidades. Jesus veio para trazer as boas novas. Veio para trazer a palavra de salvação para o povo. Jesus veio para curar os nossos pecados. Mas ele curava enfermidades porque ele tinha compaixão. Por compaixão. Então ele não queria que extrapolasse, fizessem comentários sobre as curas que eles faziam, porque o povo só vinha atrás dele para ser curado. Todo mundo queria ser curado, mas a palavra eles não queriam ouvir. A palavra eles não queriam ouvir. Então Jesus não queria que esse leproso saísse falando do milagre que ele tinha recebido. Tá? Mas esse leproso não ficou quieto. Né? Ele saiu a propalar a bênção que ele tinha recebido. Tá? Isso é uma coisa que acontece na igreja, queridos. Geralmente com os novos convertidos. A pessoa se converte e começa a ser discipulado. Então é o primeiro amor dele, né? É o primeiro amor dele. Então ele sai falando de Deus, ele sai falando de Jesus, ele gosta de falar da palavra, né? Ele não fica de boca fechada, é o primeiro amor dele. Pena que mais tarde começa a se esfriar um pouquinho, não é verdade? Mas isso acontece muito com os novos. Jesus mandou ele se calar, mas ele falou. A palavra nos diz, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as nações. Vão, falem das boas novas, falem daquilo que eu estou ensinando para vocês, que eu estou passando para vocês. Não é? E às vezes, queridos, nós nos calamos, nós ficamos calados, quando temos oportunidade de falar de Jesus, quando temos oportunidade de falar desse amor imenso de Deus pelas nossas vidas, nós nos calamos diante das pessoas, ficamos de boca fechada e essa pessoa sai sem receber a bênção que nós deveríamos ter transmitido para ela. Tá? Jesus, ele nunca se calou. Ele nunca se calou. Andava de lugares em lugares e ele transmitia aquilo que ele disse que ele recebeu do Pai. Aquilo que eu recebi do Pai, eu falo para vocês. E aquilo que nós recebemos de Jesus, nós temos que falar para as pessoas. Nós temos que ensinar. Paulo disse a Timóteo: Timóteo, fala, ensina, prega, insta, vai firme, tenha força, tenha zelo pela palavra.
Não se atemorize, não tenha medo, porque o Senhor é contigo. Aquele leproso não obedeceu a ordem de Jesus ficar calado. Ele saiu e propalou a grande bênção que ele tinha recebido. Propalou ali o poder de Deus, o poder de Jesus sobre a vida dele e as nossas vidas também, tá? E é isso que nós temos que falar, querido. Tem um ditado que diz que boca fechada não entra mosquito, não é verdade? Não é o nosso caso, não. Nós temos que abrir a nossa boca, propalar o Evangelho, falar do amor de Deus, falar do plano de salvação de Deus, para que, quando nós nos colocarmos na presença de Deus naquele dia, Ele venha nos honrar, na presença de Jesus, Ele venha nos honrar diante do Pai. Jesus disse assim, ó, aquele que se envergonhar de mim, do meu nome, aqui na terra, eu me envergonharei dele diante do Pai naquele dia. Aquele que se envergonhar do meu nome, aqui na terra, eu me envergonharei dele diante do Pai naquele dia. Que dia? É o dia que nós vamos nos colocar em julgamento diante dele. Tá? Então não se envergonhe do nome de Jesus. Fale de Jesus. Fale desse amor tão grande. Tá? O mundo, gente, está precisando disso. Nós temos tido oportunidade, às vezes nós temos oportunidade. Você que trabalha em fábricas, né, trabalha no meio de muitas pessoas. Primeira oportunidade, tasca fogo. Manda brasa, manda fogo. Tá? Basta você abrir a boca. Basta você querer abrir a boca. Jesus disse assim para os discípulos dele, que um dia eles compareceriam diante de reis, de governadores, né, para ser julgados por eles. Mas não se preocupe com o que vocês vão falar. Não se preocupe. Ele quis dizer, eu falarei por vocês, basta vocês abrirem a boca. E o Espírito Santo de Deus vai colocar as palavras e vai falar por nós. Amém, queridos? Então, basta o quê? Se dispor. Basta o quê? Dar o primeiro passo. Deixa o resto por conta do Espírito de Deus. Tá? É Ele que se faz presente na sua vida, na minha vida. É Ele que se faz presente. Aonde você falar de Jesus, ali está o Espírito Santo de Deus presente. Tá bom? Não se atemorize, não se envergonhe, tá? Porque Deus espera grandes coisas e maravilhosas de cada um de nós. Jesus disse, eu vou para o Pai, e vocês farão coisas maiores do que eu fiz aqui. Lógico que não é milagres maiores, mas é em maior quantidade, né? Porque Jesus só teve 3 anos aqui no nosso meio, exercendo o ministério dele. E nós temos, eu já estou com 37 anos, então é bastante tempo já, não é verdade? Então, creia somente, queridos, creia somente. Um verdadeiro adorador, ele adora sempre, em qualquer situação. Mateus 15, 9, a palavra diz assim, em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Tá? Existem 3, que quis dizer aqui, nós temos 3 tipos de doutrinas, querido. A doutrina de Deus, doutrina de homens e doutrina dos demônios. Tá? A doutrina de Deus é verdadeira. A doutrina dos homens é enganosa. A doutrina dos demônios é para a destruição completa do homem. Entende? Então quer dizer o quê? Tem pessoas colocando doutrinas, homens forjando doutrinas, homens deturpando a palavra. Tá? Transformando uma igreja numa verdadeira seita, com heresias. Tá? Então, em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Isso não é adorar a Deus, é uma adoração que Deus não aceita. Deus aceita e procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nós estamos aqui hoje, queridos, com esse intuito no coração.
de adorar a Deus no Espírito e na verdade. Que verdade é essa? A verdade é a palavra de Deus. É o próprio Jesus, que é a palavra viva de Jesus, que é a palavra viva de Deus. A Bíblia é a palavra escrita. Jesus é a palavra viva de Deus. Então, adore no Espírito. Deixe o Espírito falar por você. Deixe o Espírito colocar as palavras na sua boca. Tá? E adore em cima da palavra. Por isso nós temos que conhecer a palavra de Deus. Orar em cima da palavra. Adorar em cima da palavra. E Deus, você vai tocar o coração de Deus. Não existe outra forma de tocar o coração de Deus, a não ser através da sua palavra, através da humildade, através dessa compreensão, né, desse testemunho que todos nós temos que ter. Amém, queridos? Nós temos preparado para nós, queridos, um lugar maravilhoso, vocês sabem disso. Jesus já nos preparou morada. E essa morada é somente para todos aqueles que creem. Essa morada é somente para aqueles que creem. Tá? Um dia nós, os salvos, nós chegaremos diante de Cristo, depois do arrebatamento da igreja, e vamos passar por julgamento também. Nós, os salvos, também seremos julgados. Não vamos ser julgados nem para salvação e nem para condenação, porque salvos nós já estamos. Mas nós vamos ser julgados pelas nossas obras que nós fizemos aqui na terra. Pelas obras, a palavra diz pelas obras que nós fizemos na carne. Tá? Então tudo aquilo que eu fizer aqui, tudo aquilo que você fizer aqui, Jesus vai julgar. Esse julgamento será apenas para recebermos galardões, recompensas. Não existe julgamento para condenação e nem para salvação. Como eu já disse, salvos nós já estamos. Mas é para julgar aquilo que nós fizemos aqui na terra. Qual a obra que você tem feito aqui? O que você tem feito em prol das pessoas? O que você tem feito em prol da palavra de Deus, de propagar a palavra de Deus? O que você tem feito? E eu também estou falando de vocês, falando de mim também. Tá? Para que mais pessoas se acheguem a Deus, porque mais pessoas recebam a palavra de Deus, para que mais pessoas sejam transformadas, sejam libertas. O que eu e você temos feito? Medite bem, querido. Medite nessa passagem, nessa palavra. Esse aí é o tribunal de Cristo. É o tribunal de Cristo. Nós vamos ser julgados pelas nossas obras que nós fizermos aqui na terra. Bom, nós não vamos chegar de belezinha na frente de Jesus, não. Tá bom? Não vamos chegar de belezinha na frente dele, não. Nós vamos passar. E nós não podemos chegar de mãos vazias. Ok? Eu peço sempre a Deus, não me deixe chegar na sua presença de mãos vazias, porque eu vou ser tremendamente envergonhado. Que tipo de galardão, que tipo de recompensa, nós não sabemos o que é. Alguns acham que vai ser dado o privilégio de, durante o reinado de Cristo aqui na terra, depois dessas pessoas que receberam esses galardões, ministrarem, continuarem ministrando a palavra de Deus. Não sei, é apenas alguns teólogos que sugeriram isso daí. Ninguém sabe. Só naquele dia é que nós vamos saber. Ok, queridos? Então, meu amado, medite hoje. O que você tem feito para tocar o coração de Deus? Você tem sido humilde? Você tem falado, tem aberto a sua boca para falar de Deus, para falar do amor de Jesus? Você tem sido um verdadeiro adorador? Porque um dia, querido, todo joelho se dobrará e toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vão ter que adorar a Jesus. Todo mundo vai ter que dobrar o seu joelhinho. Naquele dia, todo mundo vai ter que dobrar o seu joelhinho e confessar e adorar a Jesus como Senhor e Salvador. Tá? Nós não precisamos esperar aquele dia. O nosso dia é hoje, é agora, é ontem, é amanhã. Bom?
e Deus vai se alegrar com tudo aquilo que nós fizermos aqui, tá bom? Querido, deixa o Espírito Santo operar na sua vida. Eu sempre falo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o poder para a nossa vida, é o poder que Deus nos deu. Abra o teu coração, peça a Ele que te oriente, peça a Ele que dê direção para a sua vida. Peça a Ele que coloque palavras na sua boca. Peça a Ele que coloque poder na sua oração, que coloque unção na sua mão. Quando você tocar em alguém, querido, esse alguém tem que ser curado, esse alguém tem que ser restaurado, esse alguém tem que ser renovado. Esse alguém não pode sair da sua presença da maneira que ele chegou. Se isso não acontecer, querido, é porque ainda falta o poder do Espírito sobre a sua vida. Algo tem que se tornar diferente na vida dessa pessoa. Algo tem que ser mudado na vida dessa pessoa. E sem o poder de Deus, nós não vamos conseguir que isso aconteça. Tá bom? É o Espírito de Deus que se faz presente aqui. É o Espírito de Deus que se faz presente na sua vida. Sois templos do Espírito Santo. A palavra de Deus. Desde a fundação da igreja, desde o dia de Pentecostes, o Espírito Santo passou a morar permanentemente na igreja. Quem é a igreja? É esse templo? Não, a igreja é eu, a igreja é você. Tá? Então você tenha certeza, o Espírito Santo habita em você. É palavra, não é eu que estou falando, é a palavra. O Espírito Santo habita em você, habita em mim, nós somos templos do Espírito Santo. Ah, mas quer dizer que o Espírito Santo está permanentemente em mim? Depende de você. Depende de você. Se você estiver em pecado, pode esquecer. O Espírito Santo não habita em templos sujos. Sujos. Ok? Você tem que estar limpo, purificado. Pecado nós temos, mas não é pecado para a morte. Tá? Então, para que o Espírito Santo realmente habite em nós 24 horas, nós temos que estar limpos, puros. Ele não habita em templos sujos, em templos feitos pelo homem. Tá? Nós não fomos feitos pelo homem, nós fomos feitos por Deus. Nós somos feitos por Deus.